Então, agora vamos entender um pouco sobre a arquitetura e os componentes do Data Fusion. A gente não vai entrar em detalhes específicos, mas é importante que a gente entenda, porque sabendo esses conceitos a gente pode, dependendo da vontade, avançar mais em detalhes como parametrização, como otimização, como economia e gerenciamento dos próprios clusters, tá? A gente não vai trabalhar com gerenciamento do cluster no curso, mas é importante que a gente saiba para um futuro desenvolvimento. Vamos lá? Então, arquitetura e componentes básicos. Tá, vamos lá. Gente, olha que bacana e aqui a gente consegue entender um pouco mais do propósito do Data Fusion, tá? Vamos lá. Quando a gente for criar, a gente vai, nas próximas aulas, tá criando a nossa instância do Data Fusion, tá? A gente vai estar criando uma conexão via API, a gente, durante a execução das pipelines, elas vão estar criando chamadas API para um cluster Dataproc. E isso aqui é embaixo o que tem um cluster do Dataproc, que é basicamente um cluster Hadoop, né? Que pode rodar tanto Spark quanto Spark Streaming. Então, o Data Fusion com o Dataproc, ele faz toda esse gerenciamento, tá? Então, o Data Fusion ele basicamente é uma instância onde a gente vai ter nossa UI, onde a gente vai estar criando as pipelines, criando as conexões, criando transformações de dados, tá? E essas transformações elas vão ser convertidas para o Dataproc para ser executado nesse cluster Hadoop, que é totalmente gerenciado pelo Dataproc, tá? Então, olhem a facilidade e a velocidade que a gente está ganhando. Então, todo esse trabalho de ter um Master Node, trabalhar com o Name Node, Standby Node, Resource Manager, Job Tracker, gerenciar workers, tá? Toda a saída do Client Node, saída e entrada do Client Node, é tudo gerenciado pelo Dataproc. Então, isso nos facilita e nos dá velocidade de trabalho para gerar valor com dados, tá? Vamos lá, então, aqui no próximo slide, tá? Deixa eu mexer minha carinha aqui, tá? Então, o Data Fusion ele tem basicamente dois componentes básicos, tá? Execution Environment, que é o Dataproc, e a instância de Data Fusion, que é o que a gente gera via UI e a gente vai estar fazendo manualmente, tá? Então, o que a gente tem no Execution Environment? Eu já falei para vocês que é um cluster Dataproc. O Dataproc é a ferramenta da GCP que gerencia um ambiente Hadoop para rodar Spark, tá bom? Então, o que a gente tem dentro? A gente pode estar utilizando dentro do nosso Execution Environment o Default Cluster, ou seja, quando a gente criar a nossa instância Data Fusion, a gente vai estar deixando ele utilizar o Default Cluster por default, se a gente não fizer nenhum ajuste nas pipelines, tá? A gente pode também, se por exemplo, a gente já tem cluster Dataproc, que alguém gerencia, ou o nosso time próprio gerencia, a gente pode estar utilizando esse cluster customizado para não precisar, né, deixar utilizar o default, porque às vezes eu posso ter algumas configurações padrões já no meu cluster de Dataproc que eu quero manter elas e quero reutilizar. Então eu posso ter o meu cluster reutilizado, tá? E o Execution Environment ele trabalha com o conceito de ephemeral clusters, tá? A não ser que o seu cluster já esteja ligado o tempo inteiro do Dataproc, no caso de um custom Dataproc cluster. Mas se você estiver usando o default cluster ou até mesmo um custom Dataproc cluster que não fique ligado o tempo inteiro, ele usa o conceito de ephemeral clusters. Ele vai... O que é um cluster ephemeral? Ele vai ligar quando eu, por exemplo, eu agendei uma pipeline. Essa pipeline vai executar agora. Então, no momento que essa pipeline dá o trigger, o cluster é criado, meu job é executado e depois ele é desligado. Isso tudo para fazer o gerenciamento de custos e de recursos, certo? Tá? Basicamente isso sobre o nosso Execution Environment, né? Que conecta via APIs com a instância do Data Fusion. Na instância do Data Fusion a gente tem toda a parte front-end. É onde a gente cria as pipelines, tá? A gente cria as caixinhas, a gente conecta elas, a gente cria transformações ou bota código SQL, tá? A gente tem plugins, né? Os plugins eles são basicamente essas caixinhas
com funções variadas, né? Temos funções de entrada, funções de transformação, de analytics, de saída, temos funções de pós-processamento, tá? A gente também faz as triggers, ou seja, a gente faz os agendamentos e os gatilhos das nossas pipelines. A gente faz as schedules, ou seja, os agendamentos também, tá? A gente pode ter namespaces, ou seja, quando eu crio uma instância do Data Fusion, eu posso ter vários namespaces, ou seja, eu posso ter um namespace dev, prod, tá? Dev, staging e prod, para poder estar fazendo essas migrações, ou eu posso ter várias instâncias do Data Fusion dentro da minha account do GCP. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho vários tipos de instâncias do Data Fusion. Tá? Eu tenho Dev, eu tenho Básico, eu tenho Standard e eu tenho Enterprise. Eu acho que são essas as 4, tá? Então eu posso ter, por exemplo, e elas têm preços diferentes. Então por isso eu posso talvez querer criar uma instância básica para desenvolvimento, tá? E depois eu posso migrar as minhas pipelines para uma instância Standard ou para uma instância Enterprise, que ela tem replicação, backup, segurança maiores, tá? E uma potência maiores também, tá? Dentro dessa Data Fusion Instance tem toda a UI e também o Hub, que é um hub de conectores, onde é como se fosse um marketplace de plugins, onde a gente vai estar ali vendo as nossas pipelines e também adicionando novos plugins, certo?